Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor e dando continuidade à obra da cruz. Nós vamos estarmos aqui lendo Mateus 4, lendo e meditando em Mateus 4, do versículo 1 a 11, onde nos fala da tentação de Jesus. E esse texto veio para nos comprovar que Jesus Cristo era filho de Deus e filho do homem. Nós já vimos alguns versículos que nos comprovam que Jesus era filho de Deus. E agora nós vamos estarmos aqui também alguns, que comprova que ele era filho do homem. Mas aqui a palavra vai nos estar falando que ele passou pelo que o homem passa, por tentações. E aqui nos fala sobre a tentação dele lá no deserto. A palavra nos fala assim: foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ele veio aqui com a missão de salvar. E ele atuava na terra pelo poder do Espírito Santo, nos comprovando mais uma vez que ele não estava aqui como Deus, mas ele estava como homem. E como homem, ele se deixava conduzir. Como homem, nós podemos nos deixar conduzir. Por quem eu serei conduzida? Por quem você será conduzido? Jesus, ele era conduzido pelo Espírito Santo. E a palavra fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, ele foi naquele deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele foi ali para se preparar para uma grande obra, para uma grande missão. Mas chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pães. O tentador, ele estava vendo os sinais. Ele queria ali comprovar se Jesus era o enviado. Se Jesus era aquele que ia pisar a cabeça dele, esmagar a cabeça dele, como foi falado lá em Gênesis. Em Gênesis 3,15. Aí ele falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele não respondeu o que Satanás queria. Ele queria saber se ele era o Filho de Deus. Mas ele falou com ele: está escrito, nem só de pão viverá o Filho do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele falou para Satanás: olha aqui, o homem obedece a Deus. O homem fiel a Deus obedece a Deus. E o inimigo continuou. O tentador continuou. Porque ele queria obter o que ele queria.
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o filho de Deus, novamente, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente ele se apresentando como filho do homem. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Ele sabia que da semente da mulher surgiria um capaz de esmagar a cabeça dele. E é isso que ele queria ter certeza se Jesus era esse homem que esmagaria a cabeça dele. Mas ele saiu dali sem certeza, sabe por quê? Porque o filho do homem, ele pode obedecer a Deus. O filho do homem tem o poder de obedecer a Deus. Ele queria ali ter certeza, por quê? Porque lá no Éden, o homem desobedeceu a Deus. Então ele sabia que o homem poderia desobedecer a Deus. O homem estava cobiçando aquele fruto. Então ele sabia que o homem cobiçava. Ele levou a mulher a cobiçar aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele veio aqui fazer a mesma tentativa com Jesus. Mas a palavra nos dá o poder de obedecer. O inimigo vem nos tentar a desobedecer. Mas a palavra nos dá o poder de obedecer. E aqui, ele não conseguiu nada com Jesus. Ele não conseguiu saber se Jesus era aquele que esmagaria a cabeça dele. Porque Jesus não deixou margem nenhuma para isso. Jesus se apresentou aqui como filho do homem o tempo todo. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Ele se apresentou como filho do homem o tempo todo. Um homem que tinha o poder de obedecer a Deus. Um homem que tinha o poder de escolha. Porque o homem tem o poder de escolha. De obedecer e desobedecer. E a palavra fala: então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos serviram. Quando nós decidimos obedecer a Deus, o Senhor nos fortalece. Ele nos fortalece para seguirmos em frente. A palavra fala que os anjos vieram e serviram a Jesus. Os anjos vieram e deram a Jesus o que Jesus estava precisando. Naquele momento que era do alimento físico. Ele estava fraco fisicamente por ter ficado ali 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Mas espiritualmente ele não estava. Porque ele estava alimentando o seu espírito. Como filho do homem, ele estava alimentando o seu espírito. E como filho do homem, para nós fazermos aquilo que Deus quer, nós temos que alimentar o nosso espírito. Então ele saiu dali, Satanás saiu dali, sem saber o que ele queria saber. Se Jesus era aquele
que esmagaria a cabeça dele. Então aqui a palavra do Senhor, ela está nos apresentando Jesus como um homem santo e vencedor. E é nisso que nos tornamos. Quando Jesus naquela cruz pagou um preço por nossas vidas. É nessa condição que Jesus nos colocou, de sermos santo e vencedor. Hebreus 4,15. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, o nosso sumo sacerdote, ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não desobedeceu. Então, ele era um homem santo e vencedor. Ele tinha o poder de vencer o diabo. E ele nos colocou nessa condição, com o poder de vencer as trevas, com o poder de vencer um tentador. E aqui ainda em Hebreus 2, 17, está escrito: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, Jesus, ele tinha que atuar aqui na terra como homem, 100% homem, passando por tudo que o homem passava para salvar o homem. E aqui em 1 João 2,2, em 1 João 2,2 está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele não morreu só por aqueles daquela época. Ele morreu por todo mundo. E isso foi voluntário. Ele não foi obrigado a deixar a sua coroa de Deus, de rei, da no céu, e vir para a terra. Ser um homem mortal. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele escolheu fazer isso. Ele quis vir aqui. Ele quis me salvar, ele quis te salvar. Ainda em Gálatas 2,20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Está escrito: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Então ele foi uma substituição voluntária. Jesus Cristo, ele escolheu subir naquela cruz por mim. Ele escolheu subir naquela cruz por você. Ele escolheu pagar o preço por nossas vidas, como filho do homem.
E, e fazendo isso, subindo naquela cruz, ele pagou o preço exigido pela lei. Vamos lá em 1 Coríntios 1,18. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 1,18. Aleluia. Está escrito assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A vitória da cruz. Na cruz nós obtemos vitória. Quando Jesus subiu aquela cruz, quando ele pagou o preço por nossas vidas ali, o preço exigido pela lei estava sendo pago. O homem teria que morrer. E o homem justo, ele decidiu morrer por mim, ele decidiu morrer por você, como homem. A última investida do inimigo para levar Jesus a pecar, para levar Jesus a não cumprir o propósito dele. Gálatas 3,13. Voltando em Gálatas. Gálatas 3,13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, todo mundo que iam parar ali naquele madeiro, naquela cruz, estava amaldiçoado. É como hoje a pessoa que vai para a cadeira elétrica. É morte. Tem que morrer. Então, o maldito, a pessoa que era amaldiçoada naquela época, tinha que morrer pendurado no madeiro. E Jesus, ele tinha que ir para aquele madeiro, porque ele estava levando sobre ele a nossa maldição. Porque o homem estava condenado à morte. A gente viu isso lá depois do pecado, no primeiro homem. Porque o Senhor falou: não coma desse fruto, se você comer, você morrerá. Então, o homem comeu do fruto daquela árvore. E ele morreu. Morreu espiritualmente. Nós vimos, na palavra do Senhor, no nosso vídeo anterior, que o homem morreu espiritualmente quando ele desobedeceu a Deus. Não foi uma morte física, foi uma morte espiritual. E estava condenado à morte. E o Senhor enviou o teu filho a essa terra para morrer naquela cruz. Então a morte teria que ser morte de cruz. E antes que isso acontecesse, Jesus sofreu muito, porque eles não poderiam subir aquela cruz. Porque se ele subisse aquela cruz, o inimigo seria derrotado, porque tinha que ser morte de cruz. Eles não tinham conseguido pagar o preço.
Nós vamos usar Isaías 53, 4. Então Jesus, ele sofreu muito. Ele sofreu um sofrimento que eu não conseguiria sofrer, que você não conseguiria sofrer. Jesus sofreu. Ele tinha que chegar àquela cruz. E o inimigo não queria que ele chegasse àquela cruz. Porque era ali que a cabeça dele ia ser esmagada. E aqui em Isaías 53, 4, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, Jesus, ele foi oprimido nessa terra, ele foi ferido, ele foi oprimido nessa terra, isso tudo em um dia. Isso aconteceu com Jesus. Um sofrimento que nós não poderíamos passar por ele. Aqui em Salmo 22, versículos 6 e 8. Salmo 22. Versículo 6 e versículo 8. Está escrito aqui no versículo 6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Versículo 8. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, o Senhor Deus tinha prazer nele. O Senhor Deus confiou nele. Da mesma forma que o Senhor confiou no primeiro Adão. O primeiro Adão que recebeu tudo. Era só ele administrar. Só uma coisinha que Deus pediu. Aquela árvore ali do conhecimento, do bem e do mal. Não coma daquele fruto. Não seja curioso. Só isso que Deus pediu. Mas tudo estava nas mãos do homem. Mas Jesus, o segundo Adão, o último Adão, ele veio para morrer. Ele veio para vivificar o que se havia perdido. Ele veio para vivificar um espírito que estava morto. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente. E para isso, ele teria que subir aquele madeiro. E o inimigo, ele não queria que Jesus subisse aquele madeiro. Aqui ainda no 22, fala: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Ali Jesus Cristo, antes de chegar naquela cruz, ele foi torturado. Ele foi torturado e o sangue dele foi ficando pelo caminho. Quando nós perdemos todo o nosso sangue, nós perdemos a vida. E é isso que o inimigo queria, que ele perdesse todo o sangue pelo caminho. Depois dele ser torturado a noite inteira, mas torturado mesmo, eles ainda colocaram uma cruz em seus ombros, a própria cruz onde ele seria morto. E pelo caminho o sangue foi ficando. Os planos de Deus não são frustrados. Ali por trás daquela multidão tinha
um inimigo que não queria que Jesus subisse aquela cruz, porque é ali que a cabeça dele seria esmagada. Mas Deus, ele tem controle de todas as coisas. Estava difícil para Jesus levar aquela cruz. E alguém ali foi levantado para poder levar aquela cruz um pouco para ele. Porque Jesus iria chegar naquela cruz, era o propósito de Deus. E Jesus chegou àquela cruz. E ali ele derramou o sangue dele por mim e por você. Ali ele esmagou a cabeça da serpente. Morrendo naquela cruz. Como homem. E pagando o preço por mim. E pagando o preço por você. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi necessário Jesus Cristo vir a essa terra. Porque como nós vimos na palavra, não havia ninguém, mas ninguém mesmo, capaz de salvar a humanidade. Não havia ninguém na face da terra com esse poder. Deus teve que enviar alguém. Então, a minha salvação está em Jesus Cristo. A sua salvação está em Jesus Cristo. Em nenhum outro. Por mais que tenha sido bonzinho nessa terra, por mais que tenha feito obra de caridade nessa terra, não havia em nenhum outro o poder de salvar a humanidade. Não existe o poder em ninguém de te salvar. Esse poder está em Jesus Cristo. É por isso que a palavra nos fala que nós temos que confessá-lo como Salvador de nossas vidas, para voltarmos para Deus, para que o nosso espírito seja ressuscitado, para que tenhamos comunhão com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus nos apresenta um Salvador, Jesus Cristo. Mais nenhum outro, Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, você não vai ver ninguém. Aqui o Senhor, a palavra vai te apresentar muitas pessoas que sofreram, mas ninguém com poder de salvar, a não ser Jesus Cristo. Temos que passar por Jesus para sermos salvos. Amém? Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque a tua palavra nos apresenta um Salvador. A tua palavra nos apresenta alguém. Alguém pelo qual nós podemos voltar para o Senhor, nós podemos ter comunhão com o Senhor. E no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar, ó Pai, Espírito Santo, levando essa palavra a cada coração. Só o Senhor pode convencer o homem que Jesus Cristo é o Senhor. Só o Senhor, Espírito Santo. E eu te peço que o Senhor possa estar convencendo cada pessoa disso, porque cada pessoa que está me ouvindo agora, cada pessoa é preciosa para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja te abençoando nesse dia, com toda sorte de bênção existente nas regiões celestiais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E até o nosso próximo encontro.